Olá, eu sou o Kurt, da Pensilvânia. E não tô fazendo cosplay de Bruce Willis no filme Duro de Matar. Tô fazendo jornalismo investigativo. Ei, animador, pode voltar um pouquinho pra eu começar desde o início? Sabe aqueles caras que são populares com as garotas, parecem heróis da Marvel e conseguem tudo o que querem? Bem, eu não era um deles. Eu era apenas um estudante normal, tão normal que às vezes me sentia invisível. Você já tentou usar um secador de mãos quebrado só pra ficar com raiva e pensar: ei, eu sou uma piada pra você? Era assim que eu me sentia o tempo todo. Mas mesmo um cara comum como eu, tinha grandes sonhos. Eu queria que a Sui, a garota por quem eu era louco desde o ensino fundamental, me notasse. Eu também queria que o Michael, aquele grandalhão ali, parasse de me incomodar. E finalmente, eu sonhava em me tornar um escritor famoso como o Stephen King. Minha vida escolar não era muito animadora. Eu vivia sonhando acordado e escrevendo contos. Eu escrevia em todos os lugares. Nas janelas embaçadas dos ônibus, nos guardanapos do refeitório usando ketchup e até no papel higiênico. Eu publicava meus textos em um site sob o nome Bom Demais Pra Você. Infelizmente, eu também não era muito popular online. Como assim tem 0 curtidas? O mundo ainda não tá pronto para um gênio como eu. Foi assim que eu vivi até conhecer nosso novo professor de literatura, o Sr. Davis. Ele costumava trabalhar para a revista Time. Isso não impressionou meus colegas, mas eu imediatamente senti uma conexão com ele. Para encurtar a história, o Sr. Davis montou um jornal online da nossa escola e começou a procurar alunos que quisessem tentar ser jornalistas. Comecei a escrever artigos para o jornal. Eu esperava que isso finalmente me tornasse popular e a Sui me convidasse para sair. Infelizmente... Como assim? Meu artigo teve 0 curtidas, caramba! Nada mudou. Mas não desisti e continuei mexendo no lixo tentando achar um furo. Literalmente, eu me escondia em lixeiras e ouvia os alunos fofocando. Um dia até ouvi o Michael soluçando no vestiário. Isso sim era interessante. Eu imediatamente pensei no título do meu artigo: Valentões também choram. Mas então, o Michael assoou o nariz e jogou fora o lenço usado. Caiu bem na minha cara. Eca, isso é muito nojento. Eu devia ter ficado de boca fechada. O Michael me viu e surtou. Eu tive que deixar meu esconderijo e correr pra caramba. Eu vi a porta do depósito à minha frente. Deslizei lá pra dentro e usei um esfregão pra bloquear a porta. Você caiu em uma armadilha. Você escutou o cara errado hoje. O Michael fechou a porta do outro lado e eu acabei trancado lá dentro. Peguei meu celular para ligar para alguém e pedi que me deixassem sair, mas notei algo interessante. Havia todo tipo de coisa naquele lugar e uma porta escondida atrás daquelas tranqueiras. O que será que havia lá? Uma passagem para Hogwarts? Eu era um jornalista nato, então resolvi investigar. Eu limpei o caminho até a porta e a abri. Atrás dela havia uma escada que levava ao porão. Era muito assustador. Eu já tinha ouvido dizer que nossa escola era antiga e cheia de segredos, mas nunca acreditei nisso. Desci as escadas e me vi em um porão escuro. Olá, tem alguém aqui? Se houver algum zumbi escondido, saiba que eu não sou gostoso, mas os cheeseburgers da cantina estão ótimos hoje. O eco foi a única resposta que eu recebi. Eu iluminei o porão com a minha lanterna e vi um monte de dutos de ar que levavam a quase todas as salas de aula da escola. Que achado! Eu escolhi um duto ao acaso e rastejei por ele. Logo, ouvi as vozes dos professores e percebi que o duto levava à sala dos professores. Eu me escondi e comecei a ouvir. Os professores estavam dizendo que o baile de primavera seria em um cruzeiro e que deveria ser uma surpresa para os alunos. Uau, isso era muito legal! Esperei até que eles fossem embora, saí do duto e fui para casa. Por causa dessa pequena aventura, não tive tempo de escrever o artigo que eu deveria entregar na manhã seguinte. Achei que eu tivesse acabado, mas então me lembrei da conversa dos professores. Isso é interessante. Escrevi sobre o baile de primavera. Quando o artigo saiu, foi um grande sucesso entre os alunos. O post foi curtido e republicado tantas vezes que eu quase caí de costas. Os professores ficaram perplexos sobre como a informação secreta havia vazado para o jornal da escola antes do tempo. E percebi que havia encontrado meu pote de ouro. Eu queria continuar sendo popular, então muitas vezes descia para o porão em segredo, escutava todas as fofocas e depois as publicava. O Sr. Davis estava orgulhoso de mim, porque meus artigos geravam engajamento.
Ninguém sabia o meu segredo. Meus sonhos estavam finalmente se tornando realidade. Até a Sue finalmente percebeu que eu existia. Oi, Kurt. Acho legal que você não tem medo de abordar questões relevantes em seus artigos. Você ouviu isso? Ela sabia meu nome. Um dia, quando eu estava escondido nos dutos de ar, descobri por que o Michael estava chorando aquela vez. Acontece que ele havia descoberto recentemente que tinha um irmão gêmeo. Eles aparentemente foram separados na infância. Ele queria muito encontrá-lo, mas não sabia como. Que emocionante! Essa história é digna de primeira página. Na próxima vez que o Michael começou a me intimidar, eu insinuei que sabia o segredo dele. Michael, aqui está um enigma para você. Quem parece o Hulk, mas chora escondido no vestiário igual minha avó vendo novelas? Se você mexer comigo de novo, vou contar todos os seus segredos. Ele ficou atordoado e com medo até mesmo de olhar na minha direção depois disso. Eu também descobri como conquistar os professores. Graças aos dutos, descobri quem colava nas provas e os entreguei para os professores. Eles ficaram tão gratos que me deram boas notas. Eu não era o cara mais inteligente da Terra. No entanto, o Sr. Davis ficou desconfiado. Ele tentou descobrir onde eu conseguia minhas informações. Profissionais não revelam seus segredos, amigo. Sou um jornalista nato e sei estar no lugar certo, na hora certa. Espero que use o seu talento para o bem. Lembre-se, apenas os jornalistas honestos ganham o prêmio Pulitzer. Esse é um dos prêmios de maior prestígio que você pode receber por conquistas no jornalismo, caso você não saiba. Pesquise no Google depois de assistir esse vídeo. Um dia, escutei algumas garotas conversando. Uma delas era a Sue. Ela disse às suas amigas que amava os animes do Hayao Miyazaki e estava procurando uma edição especial de um certo volume de mangá. Já procurei no eBay, mas não encontrei. Eu nunca tinha ouvido falar daquele mangá, mas adivinhe quem foi para a escola com acessórios de diferentes animes do Hayao Miyazaki no dia seguinte. Os olhos da Sue estavam brilhando. Nossa, somos colegas há tantos anos, mas eu não sabia que tínhamos tanto em comum. Você vai fazer o que hoje à noite? Demais! 2 dos meus desejos se tornaram realidade. Eu me livrei do Michael e a Sue e eu nos tornamos um casal. Era hora de pensar na minha carreira de escritor. Lembra que eu disse que postava minhas histórias sob o apelido de Bom Demais pra Você? Eu percebi por que elas não eram muito populares. Eu estava tentando escrever honestamente, do fundo do meu coração. Mas depois de trabalhar no jornal da escola, percebi que ninguém se interessava por isso. Os leitores queriam fofocas fresquinhas, então comecei a escrever sobre escândalos. E funcionou. As pessoas começaram a ler minhas histórias e a deixar comentários. Eu não queria ter concorrentes, então comecei a escrever comentários de ódio sempre que a história de outra pessoa se tornava popular. Por exemplo, eu disse a um cara com um nick de Patinho Fofo que o trabalho dele era a pior coisa que eu já havia lido. Ele me enviou emoticons de raiva em resposta. Eu tava tremendo de medo. Foi assim que minha história terminou. Eu me tornei bem-sucedido, famoso e ganhei um prêmio Pulitzer. Você acreditou? Claro, esse foi apenas o começo. Um dia me senti tão corajoso que escrevi a verdade sobre o que estava fazendo. Era uma história sobre enganar todo mundo e sair impune. Eu planejava publicá-la no site anonimamente. Então, eu não tive medo das consequências e descrevi em detalhes como eu corajosamente desci ao porão, encontrei os dutos de ar e comecei a escutar as conversas de outras pessoas. Eu estava prestes a postar, mas então o Sr. Davis me ligou e disse que um dos jornalistas da escola tinha que assistir a uma partida de futebol e escrever um artigo sobre isso. Boa sorte, Kurt. Precisamos do artigo até amanhã de manhã. Eu não tive escolha a não ser concordar. No entanto, lembrei que já havia prometido sair com a Sue naquela noite. Rapidamente descobri uma solução e a levei a um café em frente ao estádio da escola. Passei a noite correndo do estádio para o café e vice-versa. Fiz anotações sobre o jogo para o artigo e passei um tempo com a Sue. Ufa, queria ter um irmão gêmeo também. O quê? Eu disse, você está linda. Foi difícil, mas consegui. Já era tarde quando cheguei em casa. Eu estava exausto e mal conseguia manter os olhos abertos. Enviei o artigo sobre a partida para o jornal e postei a história sobre minhas geniais atividades de espionagem anonimamente no site. Depois disso, desmaiei no teclado. Quando eu fui para a escola no dia seguinte, imediatamente percebi que havia algo errado. Todo mundo estava olhando para mim com raiva e sussurrando uns para os outros. O que eu perdi? Então, a Sue veio até mim e disse que não queria mais namorar comigo. Você é um mentiroso. Como eu pude acreditar que éramos almas gêmeas? Ela se virou e entrou na sala de aula. Eu estava prestes a segui-la, mas de repente ouvi passos, como se uma manada de rinocerontes furiosos estivesse passando pelo corredor. Era o Michael.
Eu não gostei nada da cara dele. Eu fugi e me escondi no depósito. Só que não pude descer ao porão porque havia uma fechadura enorme na porta. O que ela estava fazendo lá? Eu tinha uma terrível suspeita. Abri o jornal da escola e quase fiquei cinza de horror. Eu enviei ao meu professor a história que eu queria postar anonimamente, em vez do artigo sobre a partida de futebol. A escola inteira sabia do meu segredo. Por favor, alguém me mate. Saí cuidadosamente do depósito, em silêncio, como um ninja. Eu ia me esconder em casa e descobrir o que fazer a seguir. No entanto, uma multidão enfurecida me encurralou na entrada. O rosto de um deles me pareceu familiar. Ei, você é o Kurt, certo? O jornalista da escola? E quem é você? Eu sou o Patinho Fofo. Patinho Fofo. Espere, Patinho Fofo? Nossa, eu estava tão cansado que confundi os dois arquivos. O jornal da escola publicou minha verdadeira história. Enquanto isso, eu postei no meu site a matéria sobre a partida de futebol com a minha foto real, nome verdadeiro e endereço da escola. Todas as pessoas para quem eu mandei comentários de ódio vieram me dar uma lição. Olha, o Stephen King está dando autógrafos. Ele se distraiu e eu consegui escapar e entrar em casa. Mãe, pai, preciso mudar de escola. Eu quero mudar meu nome. E fazer uma cirurgia plástica, preciso mudar minha aparência. Meus pais pensaram que eu estava doente ou pregando uma peça neles, mas então houve uma batida na porta. Ops! Se houver uma multidão furiosa atrás daquela porta, diga a eles que eu não estou em casa. Eu parti para conquistar Marte. Papai abriu a porta e eu vi o Sr. Davis. Ele olhou para mim com calma e desaprovação. Não se preocupe, Kurt, sou só eu. Podemos conversar? Agora? Não, daqui 1 mês. Claro que é agora. Sentamos na sala e meu professor disse que agora sabia como eu encontrava as informações para os meus artigos. Qualquer um pode escrever fofoca, mas escrever de uma maneira que não machuque ninguém, sempre sendo honesto, exige talento real. Joseph Pulitzer entrou para a história porque valorizou a verdade acima de tudo. Tentaram fechar sua editora e suborná-lo, mas ele nunca cedeu. E agora há um prêmio com seu nome. As palavras do Sr. Davis me fizeram perceber que eu estava tão obcecado em me tornar popular que esqueci por que comecei a escrever em primeiro lugar. Afinal, uma vez eu quis tornar o mundo mais interessante, mas em vez disso me tornei egoísta e comecei a publicar fofocas. Obrigado, Sr. Davis. Acho que sei o que fazer agora. Me despedi do meu professor e me sentei ao computador. Era hora de começar. Para escrever o próximo artigo, tive que ler uma tonelada de materiais em vários sites. Escolhi meticulosamente cada palavra e trabalhei a noite toda. Acontece que ser um escritor de verdade era difícil, mas pela manhã eu tinha tudo pronto. Publiquei um anúncio no jornal da escola e no meu site, dizendo que eu queria que todas as pessoas que eu magoei me encontrassem. Veio muita gente. Eles estavam olhando para mim com tanta raiva que comecei a gaguejar e suar. Criei coragem e abri meu laptop. Oi pessoal, Michael, Sui, Patinho Fofo. Eu pedi desculpas por escutar as conversas de outras pessoas e escrever comentários desagradáveis online. E então li o artigo que passei a noite escrevendo. Era sobre a história da nossa escola. Eu conduzi uma investigação real e descobri que no século anterior nossa escola costumava ser um hospital militar com um abrigo antiaéreo no porão. Todos me ouviram em transe e no final contei a eles um segredo embaraçoso sobre mim para que ficássemos quites. Eu tenho medo do escuro, então durmo com um abajur no formato do Homem-Aranha. Todos riram sem malícia e então aplaudiram. Ótimo trabalho, Kurt. Me aproximei da Sui e entreguei a ela um volume de mangá surrado. Fui a todas as vendas de garagem da cidade e encontrei uma edição de colecionador. Me desculpe por mentir, você é boa demais pra mim. Tchau. Espere, cancele todos os seus planos pra essa noite. Você vai me levar a um festival de anime. A Sui piscou pra mim e eu percebi que ia ficar tudo bem. Eu pensei que era o meu final feliz, mas então eu vi o Michael. Ele veio até mim, furioso. Sua história triste não me impressionou. Você vai pagar por tudo. Comecei a recuar e esbarrei em alguém. Era aquele cara, Patinho Fofo. Ops, não. Fechei meus olhos e quando os abri novamente, fiquei atordoado com o que vi. Aqueles dois gigantes estavam se abraçando e chorando de felicidade. Eles eram irmãos, consegue imaginar? Não é à toa que o Patinho Fofo tivesse me parecido tão familiar. Ele era gêmeo do Michael. Uau, minha avó teria adorado essa virada. Kurt, você me ajudou a encontrar meu irmão. Eu te perdoo. É isso, eu aprendi minha lição. Todas as melhores coisas da vida não são fáceis de encontrar. Se eu quiser me tornar um escritor famoso, terei que me esforçar muito e não escolher o caminho mais fácil. Ainda estou escrevendo para o jornal da escola e melhorando minhas habilidades. Não se esqueça de se inscrever no canal porque vem mais histórias legais por aí.
Conte pra gente nos comentários. Você gosta de fofocar? Não minta.